Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 26. 25. Ele diz assim: ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste aos seus pais. Quando se cerrarem os céus e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, que neste lugar, irmãos, era o lugar onde a rotina foi quebrada. Ou seja, irmãos, quando você oferece coisas novas, Salomão estava dizendo, quando este povo, Senhor, oferecer coisas novas, esse povo não ficar nas mesmices, Senhor, e confessar o teu nome, e se converter dos teus pecados, havendo tu afligido. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e da chuva na terra em que deste de herança. E quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos rumo a esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Salomão, ele estava dizendo, Senhor, sabe este povo aqui que quebrou a rotina? Este povo que estava sem referência espiritual, o povo que já nem sabia mais o que era sacrificar, que de vez em quando um sujeitinho vinha e trazia uma pombinha, um pardal, que lá outrora outro trazia um boi. Imagina Salomão dizendo, Senhor, viu, Senhor? O povo trouxe tantos animais para ser sacrificado que os sacerdotes não deu conta. O santuário, ele ficou pequeno, Senhor. Então, Senhor, toda vez que teu povo agir desta forma, o estender as mãos para aquela casa, quebrar a rotina, Senhor, ouve dos céus, perdoa o pecado, sara a terra do povo. E aí o Senhor, vendo que o povo havia saído da rotina, aí ele não diz o povo que chama pelo meu nome, ou o povo que pecar. Deus, ele já joga as palavras para o futuro. Porque o povo, eles estavam em paz com Deus, estavam oferecendo coisas novas para Deus. Aí Deus olha para Salomão e responde a oração. É como se Deus dissesse, Salomão, escuta. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, quando o crente ele oferece algo para Deus. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. A Bíblia diz que o coração de Deus, ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você consegue entender o que eu estou dizendo? A Bíblia diz, aonde está o teu coração, aí está o teu. Então repita comigo, aonde está o teu coração, aí está o teu.
onde o coração de Deus está? Fala para o seu irmão bem alto. O coração de Deus está em você. Escolha outra pessoa. Mas se o coração de Deus está em você, você é joia rara, é preciosidade para o Senhor. Aplauda Jesus nessa noite. Às vezes todo dia você sai do culto, 10 minutos depois já esqueceu a mensagem. Quebre a rotina. Ruma esta mensagem. Eu estou com uma mensagem na mente de um pastor que eu ouvi já deve ter 5 meses. Ele pregando sobre a dracma perdida, eu falei com ele esses dias, ele falou, rapaz, eu preguei sobre isso, eu preguei. A mensagem ela está aqui. Todo dia eu como um pouquinho. Todo dia minha alma se farta. Todo dia minha alma ela se alimenta. Às vezes tem um irmão que ele não está vindo à igreja. Quebra a rotina. Procure, não julgue. Mas fala para ele que você está sentindo a falta dele aqui. Às vezes é aquele irmão que só dá problema, mas vai atrás dele. Fala com ele que você quer ver aqui. Não tente dar lição de moral, mas fala que ele é importante na casa do Senhor. Quebre a rotina nesta noite. Na noite que o Senhor Ele te trouxe aqui para você oferecer algo diferente para Deus. A noite que o Senhor te trouxe aqui para que você venha olhar para o Senhor. Para às vezes um casal que está enfrentando problema conjugal, o marido olha para si e fala, rapaz, o problema não é a minha mulher, sou eu que não estou fazendo nada diferente. A mulher que olha e chama o marido de ignorante e fala, rapaz, o problema não é o meu marido, sou eu que não estou oferecendo nada diferente. É assim. Ofereçamos ao mundo. Se põe de pé nesta noite. Se põe de pé nesta noite. Se põe de pé nesta noite. Oh, aleluia. Oh, recalavassura la managa. Oh, aleluia. O nosso Deus, Ele é tremendo, irmãos. Oh, glória. Feche teus olhos nessa noite. Feche teus olhos nessa noite. Eu não sei como está você, mas essa noite o Senhor te trouxe aqui. Às vezes você está com seu coração falando, Senhor. Às vezes você entrou aqui querendo tanto de Deus e Deus trouxe essa palavra para você. Ei, eu quero muito mais de você. Você que entrou aqui com teu coração triste nesta noite, eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que a tua vida espiritual não vai ser a mesma, que o teu casamento não vai ser o mesmo, que a tua igreja ela não vai ser a mesma. Da tua vida. O esposo que está aqui, ele vai sair daqui amando mais a esposa. A mulher que está aqui vai sair amando mais o teu marido. Irmão, o foco da minha mensagem central é Jesus de Nazaré igual família. Oh, aleluia! Essa mensagem não pode cessar dentro da casa de Deus. Da tua vida. Seja renovado nesta noite. Seja renovado. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Deus, nesta noite, Ele está querendo olhar para você. Quem sabe você chega na igreja e só sabe orar, falar, Senhor, eu estou precisando disso e aquilo. Quebra a rotina nessa noite e fala, Senhor, eu quero fazer mais por Ti. Eu quero oferecer mais para o Senhor. Eu não quero continuar como eu estou. Deus estender. Lavando aquela mochila, aquela mochila.
vamos orar por você. Você que está vendo no teu coração a necessidade de sair da rotina. Ninguém vai perguntar como está a tua vida. Pastor João não vai perguntar como está a tua vida. Tenho certeza que ninguém vai julgar a tua vida. Mas eu convido, pode chegar bem rente ao altar. Pastor João vai ungir o povo, que daqui a pouco nós vamos orar. Oh, aleluia ao Senhor. Ele está olhando para você nesta noite. Com os teus olhos fechados, irmãos. Pode chegar bem próximo ao altar aqui, irmãos. Faça como no templo. Empurra aí, aperta o irmão aí, não tem problema. Porque o que importa é a graça e a glória do Senhor. Deus, Ele está olhando para você. Com os teus olhos fechados, não cesse. Cadê as mulheres de Deus que oram? Cadê as mulheres de Deus que sabem da glória? Cadê o marido que está lutando pelo seu casamento? Cadê o povo de Deus? Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, não cesse. Quando o pastor João acabar de ungir, nós vamos clamar. Porque o Senhor, Ele está aqui nesta noite para renovar a minha vida, para renovar a tua vida. Porque nós vamos sair daqui, oh, aleluia, transformados pela glória e o poder de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Não cesse de clamar, irmãos. Vai clamando, fala: Senhor, eu quero oferecer ao Senhor mais. Eu quero oferecer ao Senhor mais. Eu quero oferecer ao Senhor mais. Senhor, eu estou precisando fazer como sacerdotes. Não tinha lugar dentro do templo, mas eu adoro com os levitas. Eu queria pregar na frente, mas não tem lugar. Eu vou cantar aqui no banco. Senhor, tem sempre um lugar para mim. Tem sempre uma vaga para mim. Oh, aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do nosso Senhor. Exaltado é o nosso Senhor. Vim aqui para falar com você. Hoje eu quero saber o que aconteceu. Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo que aprendeu? É difícil entender como alguém que venceu mais de 100 fugiu de uma mulher. Não é uma atitude correta. Me diga, profeta, onde está a sua fé?